Olha lá, com base na figura do Excel 2010 ao lado, considere que o usuário digitou no endereço de célula A5 o seguinte: igual soma C, abre parênteses B1, dois pontos B4, ponto e vírgula 5, ponto e vírgula C1, dois pontos C4, fecha parênteses. E logo após pressionou a tecla Enter do teclado. Qual é o resultado da fórmula na célula A5? Letra A, 10, letra B, 18, letra C, 40, letra D, 118 e a letra E, 123. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Qual é o gabarito, qual é a resposta dessa questão? Acompanha comigo então aí na tela. Primeiro, eu vou separar o entendimento da função soma C quando ela tem 3 argumentos. Percebe comigo, ó. Quando a função soma C aparece com 3 argumentos, o primeiro argumento da função soma C é chamado de intervalo procura. Isso quando ela tem 3 argumentos, e lembrando que quem separa os argumentos é o ponto e vírgula, né? O segundo argumento da função soma C é o que nós chamamos de critério para a soma. E esse critério que vai aparecer no segundo argumento, eu tenho que procurar no intervalo procura que está no primeiro argumento. Pois bem, o terceiro argumento da função soma C, quando ela tem 3 argumentos, é o que nós vamos chamar de intervalo soma. Então, o primeiro argumento é o intervalo procura, que eu uso para procurar o critério. E, posteriormente, eu vou procurar esse critério no chamado intervalo soma. Certo? Então vamos verificar como vai ficar isso na prática no passo a passo. Acompanha comigo aqui agora já pegando bem certinho essa função soma C aplicada à própria questão. Se o primeiro argumento é o chamado intervalo procura, nesse caso ele diz B1, dois pontos B4. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou marcar da célula B1, aqui onde tem o 5 é a célula B1, vou colocar um pontinho aqui na parte superior esquerda, até a célula C4, porque 2 pontos é intervalo, então 2 pontos B4, aliás, desculpa, B1, 2 pontos B4. Então vou marcar aqui da célula B1 até a célula B4 e vou fechar um retângulo de B1 até B4 para vocês verificarem que esse é o intervalo que está marcado no primeiro argumento, que nós chamamos de intervalo procura. Pois bem, o segundo argumento da função soma C é o que nós chamamos de critério para a soma. Critério para a soma. E eu tenho que procurar esse critério 5 no intervalo indicado no primeiro argumento. Então eu tenho que procurar o 5 justamente nesse intervalo que eu delimitei aqui, que vai da célula B1 até B4. E aí eu encontro o 5 aqui na nossa célula B1 e encontro o 5 também aqui na nossa célula B3. Agora eu tenho que verificar qual é o intervalo soma. O intervalo soma é aquele que aparece aqui no nosso terceiro argumento. Esse é o chamado intervalo soma. Eu vou destacar o intervalo soma então da célula C1, pontinho aqui na parte superior esquerda, até a célula C4, pontinho na parte inferior direita. E agora eu vou ligar aqui os pontos de C1 até C4 para destacar qual é o intervalo soma. O que eu vou fazer agora? Eu vou partir do valor 5 do critério 5 e vou em linha reta até o intervalo soma e encontro o valor 10. Vou partir do valor 5 e vou em linha reta até o intervalo soma e encontro 30. Então, eu tenho que somar o 10 e o 30, que são os valores que eu encontrei no intervalo soma que estão relacionados ao critério 5. Vou repetir, o 10 e o 30 são os valores que eu encontrei no intervalo soma que estão de acordo com o critério 5. Então, eu só posso somar o 10 e o 30. E somando 10 mais 30, o resultado final da minha função soma C vai ser 40. E 40 nós encontramos aqui na nossa letra C de Canadá, que de fato é o gabarito dessa questão. Por isso a resposta então aqui foi a letra C, porque a função soma C só somou aqueles valores que estão de acordo com o critério 5. E o que ela encontrou de acordo com o critério 5 foi justamente o 10 e o 30. E somando 10 e 30, nós chegamos ali no resultado 40, né? Bem, pessoal, só para mostrar isso na prática, para a gente não ficar só com a teoria, deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho a ideia do passo a passo sobre isso. Então eu vou pegar aqui uma planilha e nós vamos tentar fazer uma outra ideia, só para a gente ver se a gente compreendeu mesmo como funciona essa função soma C. Acompanha comigo aqui, eu vou botar aqui o valor 10, 2, 10 e 2. E aqui do lado eu vou colocar 100, 200, 300 e 400.
Olha só como funciona a função soma C num outro exemplo para consolidar o que a gente acabou de ver. Se eu colocar igual soma C, abre parênteses. Agora eu vou colocar no primeiro argumento o que a gente chama de intervalo procura. Vou botar A1, 2 pontos, A4. No segundo argumento eu vou colocar um critério, que é o critério para a soma, que nesse caso eu vou colocar 2. E no terceiro argumento eu vou colocar o que a gente chama de intervalo soma. Então eu vou colocar B1, 2 pontos, B4. E fecho parênteses. Só para ver se a gente entendeu de fato essa função soma C, olha a ideia. Eu tenho que procurar esse 2 aqui, que é o critério, dentro do intervalo soma que vai da célula A1 até A4. E aí eu encontro o 2 aqui na célula A2 e encontro o 2 aqui na célula A4. Agora eu tenho que ir em linha reta aqui do 2 até o intervalo soma e aí eu encontro 200. Eu vou em linha reta do 2 até o intervalo soma e eu encontro 400. Então, nesse caso, eu só vou somar o 200 e o 400 e aí vou pressionar Enter e a resposta, então, vai ser 600. Perfeito. A mesma coisa que a gente fez antes, só que num outro exemplo, né? Agora, observa, eu procurei o critério 2 e encontrei no intervalo soma 200. Procurei o critério 2 e no intervalo soma encontrei 400. E a soma de 200 e 400 deu 600, como a gente viu aí na prática. Então não tem erro, né? Acabamos de demonstrar aí também, então, como funciona a função soma C, não só no exemplo que estava aí na questão número 1, mas também um outro exemplo para a gente reforçar o entendimento. Ok, pessoal?